Beleza? 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 Pode, Matheus? Hã? Pode? Pode. Tá bom, eu vou ficar. Bom, gente. Sérgio, deu certo? Hã? 40? Não, foi 30. Queria, falei, puta, vou dar uma castigada no pastor. Aí foi tudo? Foi. Mas foi tudo de hoje, né? Tá. Tá bom? Tá. Deixa semana que vem eu trabalho. Tá. Tá. Eu vou deixar, se o senhor não quiser, o senhor já me avisa. Eu vou deixar programado. É, melhor, melhor. Irmãos, boa noite a todos. Paz de Cristo. Amém. Vamos dar início ao culto, orando ao nosso Deus. Hoje vai ter, no jantar vai ter um peixinho ali, ó, coisa boa, né? Um peixinho para a gente poder comer na janta, quem quiser ficar para jantar. Vamos orar, colocar diante do Senhor o culto, para que o Senhor possa falar ao nosso coração através da sua palavra. Semana que antecede a Páscoa, né? Domingo que vem nós temos domingo de Páscoa. Semana que Jesus entrou em Jerusalém, sexta-feira começa todo aquele sofrimento que todo mundo já sabe, né? A paixão de Cristo, as dores, a morte, mas graças a Deus que no domingo nosso Senhor ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então vamos orar, convido você a curvar a sua cabeça onde você está mesmo. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos porque estamos nessa semana que antecede a Páscoa, uma semana abençoada para o povo de Deus, para o povo cristão, que, ó Deus, nós temos essa bênção de desfrutar dessa bênção, dessa verdade bendita, que é a ressurreição do nosso Senhor, a vitória do nosso Senhor sobre a morte, e a promessa que Ele deixou, ó Deus, antes de partir, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas, e que Ele iria preparar lugar para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos. Então nós te louvamos, ó Deus, por Jesus ter vindo, Jesus ter vivido aqui entre nós, ter sentido tudo aquilo que a gente sentiu, como o autor aos Hebreus diz, que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Antes temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado, mas conheceu na própria pele, na própria carne, a tentação, a fraqueza, as dificuldades, venceu o pecado como um cordeiro perfeito, imaculado, para restaurar a nossa vida e pagar na cruz, ó Deus, comprar na cruz com o seu sangue a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por isso, por essa bênção, esse privilégio que nós temos. Abençoe, Senhor, as nossas vidas aqui, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Abençoa aqueles que estão se preparando aí para viajar no final de semana, aqueles que vão ficar, ó Deus, o culto de Páscoa no domingo, o culto de ressurreição, ó Deus, de celebração da ressurreição do Senhor, que seja uma bênção também em toda a comunidade cristã espalhada pelo mundo, ó Deus, que seja um domingo de alegria, de bênção, de paz, ó Deus, de muito júbilo no coração de cada um. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajuda, Senhor, a cada dia irmos sendo trabalhados, lapidados pelo Senhor, pouco a pouco, ó Deus, e até que estejamos, ó Deus, na estatura do caráter de Cristo, como a Tua palavra diz. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesse momento aqui, que é para honra e glória exclusiva do Senhor. É a minha oração, a nossa oração no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém?
Vamos louvar a Deus, quem puder, vamos colocar de pé. Uma primeira canção, você pode sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão, quem está aí do seu lado, atrás de você. Vamos estar celebrando o nosso Deus, amém? Jesus, em tua presença, você possa celebrar o Senhor que rasgou o véu para que a gente pudesse estar na presença dele, amém? Vamos louvar a Deus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos mais uma vez, Jesus, em tua presença, lá do início. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só pra te adorar. só pra te adorar e fazer seu nome grande E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Glória a Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Senhor, pela cruz, pela salvação que temos do Senhor, ó Deus, através do teu sangue. Merecida vida.
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Senhor, pela cruz, ó Deus, como Paulo disse, aquilo que é loucura para os perdidos, para nós, ó Deus, é o poder do Senhor para a nossa salvação. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nossa causa, mesmo não merecendo, o Senhor derramou o sangue. Obrigado pela semana de Páscoa, por essa bênção, e como foi, ó Deus, ministrado no domingo, Senhor, que nós possamos fazer por merecer aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, que sejamos dignos do teu sacrifício, ó Deus, honrar o teu nome, servir ao Senhor com um coração grato, alegre, feliz na tua presença. É nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Pode sentar. Nós vamos ouvir um testemunho agora. Eu vou convidar aqui a irmã Sônia, esposa do Elis, vai estar compartilhando uma bênção que o Senhor concedeu a ela. Chegar, irmã Sônia. Bem. Graça e paz, igreja. Irmãos, eu estou aqui nessa noite com meu coração muito alegre, porque durante a semana, os 12 dias de oração, eu fiz o propósito de vir todos os dias, e eu consegui vir todos os dias. E teve um dia que o pastor convidou a gente para clamar a Deus, e eu vim nessa escadinha aqui, ó, e clamei a Deus, e Deus ouviu a minha oração e me respondeu. E eu estou aqui para que o nome dele seja glorificado e exaltado através da minha vida. Eu estava, irmãos, desde o ano passado, do começo do ano passado, eu entrei num labirinto de ansiedade, de muita ansiedade, muita mesmo.
foi chegando um ponto assim que eu tinha certeza que eu estava assim com Alzheimer, com demência, com todas essas coisas que pode ter uma pessoa doente com ansiedade. E aí eu fui procurar os médicos, procurei os médicos e ninguém sabia que o que eu tinha, e fiz muitos exames, e fiz muitas coisas, e ninguém sabia o que eu tinha. Eu já estava tendo certeza que eu estava com Alzheimer, porque o esquecimento era muito. Chegou ao ponto assim de eu sentir saudade de eu antes dessa ansiedade. Porque eu estava com saudade de mim normal, porque eu não conseguia mais fazer nada sem esquecer. E muito ansiosa e muito nervosa. Aí foram feitos todos os exames. E antes de ontem, eu fui no médico para levar os exames que foi feito. E ele falou para mim assim, olha, você não tem Alzheimer, você não tem demência, você vai precisar só fazer exercício físico, cuidar bem da sua alimentação, e melhorou um pouquinho a dose do remédio que eu já uso já. E eu saí de lá muito agradecida a Deus, porque eu estava no fundo assim, que eu não conseguia sair, mas Deus segurou na minha mão e me tirou daquele lugar, daquele labirinto, que eu não sabia o que eu ia fazer para que fosse, como seria resolvido aquilo. E eu sempre clamando ao Senhor, e sempre confiando nele, sempre tinha certeza absoluta que ele estava comigo, não tinha dúvida que ele estava o tempo todo comigo. E nesse tempo também eu fiz uma viagem, nessa viagem lá no lugar onde eu fiquei, eu fiz tantas coisas, irmãos, tantos absurdos que eu fiz, que era só uma pessoa doente mesmo para fazer aquilo que eu estava fazendo, sabe? E completamente lúcida, entendendo que eu estava fazendo coisa errada. Mas eu não conseguia evitar. Eu falava sem parar, o tempo todo, não deixava ninguém falar, só eu que falava. Então eu comecei a me tornar uma pessoa assim, cansativa, sabe? Para todo mundo, que eu tinha que falar o tempo todo. Mas Deus me tirou desse labirinto, irmãos. O Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, por isso que eu estou aqui, porque eu quero que o nome dEle seja exaltado, seja glorificado, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu não posso deixar de falar, eu tenho que falar agora, mas eu tenho que falar agora do que Ele fez por mim, né? Que Ele respondeu a minha oração, o meu clamor. E todas as vezes que eu orava, eu sentia que Ele estava ali comigo, junto comigo, me ouvindo, me escutando. Irmãos, não perca a oportunidade de orar. Não fica deixando para orar só quando a luta vier, não. Ora todo dia, ora muito. Falar com Deus é a coisa que Ele mais quer na vida. É que você fale com Ele. Fale com Ele, que quando a luta vier, você já está preparado para falar com Ele. Então, meus irmãos, olha, eu tô aqui tremendo aqui, mas é porque eu não consigo falar em público, sabe? Eu não falo muito bem no público, eu fico mais nervosinha um pouquinho. Eu sou de trabalhar atrás das câmeras, não na frente, sabe? Mas Deus está aqui comigo, meu pastor aqui também está me auxiliando aqui, e eu quero muito agradecer a Deus e a igreja que eu sirvo, porque a nossa igreja é uma bênção na nossa vida, é uma bênção muito grande, né? Aquele culto de domingo é inesquecível. O que a gente aprende aqui, quando a gente perde um culto, a gente perde muitas bênçãos, né? Então, eu sou muito feliz com o meu Senhor, com a minha igreja, com tudo que Deus tem feito por nós. Estou aguardando a vinda de Jesus chegar, e eu tenho certeza que nós todos aqui vamos estar com Ele, preparados para subir com Ele. Não vai ficar ninguém aqui. Todos nós vamos subir no arrebatamento, tenho certeza. Se não tiver preparado, se prepare, porque Deus vai vir para levar, né? Ninguém vai ficar. Amém, irmãos.
Amém. Que bênção. Nós vamos louvar a Deus. Ou melhor, vou dar os avisos. Pode colocar os avisos aí, por favor, Mateus. Olá, igreja. Estamos começando mais um IBCA News. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. E a programação dos jovens não para. Dia 4 de abril, iniciaremos o tema do mês no culto às 19h30 aqui na igreja e o tema é Sacrifício de Jesus. Não perca! Está chegando o Retiro da Família IBCA. Acontecerá dia 1º de maio, das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Os valores dos convites para os adultos é R$ 50 e para as crianças de 7 a 12 anos é R$ 25. Para mais informações, procurar o pastor Luiz e levar pratos e talheres. Você viu que coisa boa a gente ter esse privilégio de tomar um cafezinho da hora bem aqui do lado da igreja? Não, e fora isso ainda tem defesa pessoal, boxe, jiu-jitsu e funcional. Você está esquecendo da palhaçaria, do teatro para todas as idades e das aulas de dança. Não, e fora isso, depois do sábado e do culto de domingo, ainda tem cantina aqui com mesa de ping-pong, música ao vivo, tudo do bom e do melhor. O Espaço Cult realmente é um espaço completo. Se você ainda não conhece, venha conhecer. E esse foi mais um IBCA News. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as programações aqui da igreja. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar vindo ao gasofilácio, adorando ao Senhor com aquilo que o Senhor tem te dado também, com liberalidade, alegria. Vamos louvar ao Senhor. Leva-te contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a mão teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém? Os embaixadores podem ir, não sei se as mensageiras também, acho que não sei se já foram. Nós vamos ouvir a reflexão na palavra do Senhor. Como eu disse, domingo que vem é domingo de Páscoa, então teremos a apresentação da cantata Coroai nos dois cultos, como também uma palavra, né, sobre a Páscoa. Nós temos nos domingos falado bastante sobre a cruz de Cristo e a nossa responsabilidade diante disso, e domingo não vai ser diferente. Então se prepare, vai ser bênção como os últimos domingos têm sido. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade rica, sempre abençoadora que temos de receber a palavra do Senhor, o alimento verdadeiro que sustenta a nossa vida, aquele alimento e aquela água que o Senhor disse que quem
comesse ou bebesse, ó Deus, jamais voltaria a ter sede, fome. O Senhor disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Então fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, a nossa alma nessa noite. É o que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Um dos textos que você citou é o que eu vou buscar, João 4. Boa noite. Boa noite. Que ânimo é esse, gente? Boa noite, paz. Sempre muita alegria, né? Todos que vêm aqui falam isso, porque realmente é um privilégio poder falar da palavra de Deus e é uma honra, né? Principalmente para mim, que tenho essa incumbência de falar dela, né? De trazer aqui uma meditação. Eu tenho orado, eu gosto muito de escrever, não sei quantos já viram, eu gosto de escrever, tenho um livro, tenho coisas que eu sempre escrevi, e Deus trouxe ao meu coração um tema para eu escrever, e aí eu quis fazer com que esse tema pudesse ser a meditação aqui na igreja também, quando eu tiver a oportunidade, pelo menos nessas próximas vezes. Uma coisa que me chamou a minha atenção esses tempos e que eu gostaria de escrever, que eu comecei, na verdade, é falar sobre alguns encontros que Jesus teve na Bíblia, obviamente no Novo Testamento, né? Encontros que Jesus teve com determinadas pessoas ou determinados grupos, e o que esses encontros provocaram na vida dessas pessoas, e trazer isso como uma meditação para a gente. Você tem, né? Eu espero que você traga a memória aí, de repente, pessoas que você, ao encontrar, você fala, que privilégio, que legal, que bom te ver, né? Esses dias eu encontrei o Peri lá numa padaria, ele falou, estou só te olhando, eu andando para lá, para cá, aí pegando um café, sentamos ali, eu falei, que bom te ver, né? Algumas pessoas, não só da igreja aqui, mas parentes, às vezes você tem na sua mente um artista, ou alguém, um político, ou alguém assim que para você, puxa, se eu encontrar vai ser maravilhoso, né? Que legal, né? E às vezes nem é uma adoração, nada assim, mas é porque você admira, né? Esses tempos assisti alguns documentários, e aí a pessoa mostrando, por exemplo, policial, bombeiro, que de repente foi e salvou alguém, que ajudou uma vida. Eu devo ter visto alguma coisa, você sabe como é internet e tudo, né? YouTube ou qualquer coisa, você vê um vídeo, aí fica aparecendo alguns, né? E aí, por algum vídeo que eu vi, começou a aparecer alguns salvamentos, sabe, de pessoas, principalmente bombeiros ou coisas assim, que de repente salvou uma criança. Sabe, de repente alguém que você nem conhece, mas você fala, meu Deus, que maravilha que essa pessoa salvou essa criança, ou se dedicou a isso e deu certo. Você olha para aquela pessoa com admiração, não é? Agora imagina um encontro com Jesus, né? O que é um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que Isaías fala que maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus Emanuel. O que é ter um encontro com Jesus? O que é encontrar Jesus? Viver aquele tempo que Jesus viveu deve ter sido uma coisa maravilhosa, né, de encontrar Ele. Agora, alguns desses encontros, e esse, acho que até já está ali, né, a mulher samaritana, que a gente vai ver hoje, a gente tem a quase certeza de que Jesus provocou esse encontro. Encontrar uma pessoa que a gente ama muito, ou que a gente gosta, ou admira, e a gente ir ao encontro dela, me dá um autógrafo, oi, deixa eu te dar um abraço, vamos tirar uma foto. Já é uma coisa sensacional, mas imagina que essa pessoa, ou essa pessoa tão importante, maravilhosa, que você admira, ela é que provoca um encontro com você, e ela caminha, ela muda o trajeto dela, ela vai te procurar e vai ter um encontro exclusivo com você. Esse que a gente vai ver hoje é bem desses. E esses são os que eu quero começar, né? E eu queria hoje falar com você sobre esse encontro que mudou a vida da mulher samaritana, e que com certeza tem uma mensagem para mim e para você, né? Não só para você, mas para mim continua tendo uma mensagem para mim também. O que eu queria fazer? Eu quero ler o texto. Eu sei que você
você conhece esse texto, você já ouviu algumas vezes sobre a mulher samaritana, mas eu gostaria de ler o texto, e eu sei que o texto, além de falar por si, vai trazer à sua memória algumas coisas que eu quero trazer aqui também. O texto é um pouco longo, então eu quero que você preste atenção, eu vou ler ele meio rápido. Eu vou ler no NVI, Mateus tem ele aí, né, Mateus? Mas eu vou ler rápido para poder ler e a gente ganhar tempo. Tá joia? Como é uma coisa familiar, com certeza vai ser tranquilo. Quando Jesus, versículo 1 do capítulo 4 de João, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus, isso é João explicando, né? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aí a gente pode pular para o versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Até aqui. Eu pulei aqui porque nesse meio do encontro tem um encontro com os discípulos também, que é muito, muito interessante, mas a gente vai focar na mulher samaritana. Eu quero começar essa meditação pelo fim. Repara, olha o que ela fala aqui no final. A mulher disse: eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, quando vier, ele nos explicará tudo. E aí então Jesus declara: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu percebi isso aqui um pouquinho mais cedo, ao ler de novo, que essa mulher já tinha um anseio. Ela já tinha na cabeça dela, em algum momento da vida, que talvez, quem sabe em algum dia, o Messias pudesse vir explicar coisas que ela tinha dúvida. Você percebe que ela está dizendo: olha, eu sempre tive muitas dúvidas, mas o Messias pode me explicar. Ela tinha essa expectativa de que algum dia ela poderia, ou de repente por saber, de ouvir falar, ela não imaginava que ela teria uma coisa tão maravilhosa como essa, de encontrar o próprio Messias. Percebe que quando Jesus vai até ela, Jesus vai responder os anseios que ela já desde muito tempo tem.
E ele traz essa resposta para ela, ele é a resposta para ela, e ela acredita, porque isso já estava no coração dela há muito tempo. E eu me lembrei, quando eu vi isso, que quando eu me converti, quando eu me encontrei com Jesus, ele me lembrou coisas antigas, de anseios que eu tinha, de perguntas que eu mesmo fiz, e de situações que eu vivi, que ele falou para mim, eu estava lá, lembra? Era eu ali com você. E eu queria que você despertasse isso no seu coração, que de repente você está procurando respostas, você tem perguntas, que Jesus já está com você há muito tempo, te mostrando, te buscando, Ele vem ao seu encontro para responder a esses anseios. E essa mulher, ela tem a resposta do próprio Messias. Pensa no tempo, mesmo naquele momento, que essa mulher esperava exatamente isso, e exatamente com ela aconteceu isso. Podia ter acontecido com qualquer uma outra, né? Com qualquer outra pessoa, mas o anseio dela é respondido por aquele que conhecia aquilo que ela realmente precisava, né? A gente precisa um pouco entender, e eu quero falar um pouco rápido sobre isso, mas a gente precisa entender esse contexto dela, porque ela é uma samaritana, né? O texto fala que Jesus queria sair da Judéia para a Galiléia, agora só não lembro se ou é o contrário, mas ele queria sair de um lado, ele sair da Judéia para voltar para a Galiléia. A Judéia está aqui embaixo, a Galiléia está lá. O mais comum para os judeus fazerem era dar uma volta, porque no meio do caminho ficava Samaria, e era muito comum, a história fala que muitas pessoas, muitos judeus, por não gostar dos samaritanos, eles davam uma volta para não encontrar nenhum samaritano. Mas Jesus não, Jesus faz o caminho reto, porque ele tinha um encontro com aquela mulher, ele queria encontrar aquela mulher. E tem um outro detalhe aqui, muito importante também, que mostra algumas coisas que estavam acontecendo com ela. Na verdade, é isso que a gente vai fazer, a gente vai olhar para essa mulher dentro desse contexto e trazer as respostas de Jesus, tanto para ela quanto para nós. O texto começa dizendo que ela vem buscar água ao meio-dia. Ela fala que Jesus veio e sentou no poço ao meio-dia. E enquanto ele estava sentado no poço, essa mulher veio, né? Então você tem a ideia de que não tinha ninguém ali, a não ser ela. Quando Jesus senta, não tinha ninguém, mas ela vem, aí ela é a primeira pessoa que pode dar água para ele. E isso, depois que a gente entende, é óbvio, né? Esses dias eu estava vendo uma pessoa correr na hora do almoço. Eu falei, me veio na cabeça assim, o que esse cara está correndo na hora do almoço, num sol desse? Imagina, a gente está falando de Campo Grande, apesar de ser um lugar quente, que a gente tem noção de que você não sai para fazer uma corrida na hora do almoço, né? Agora, imagina o que era você sair no deserto, um deserto de 40 graus no deserto é sombra, 50 graus era muito normal. Por que essa mulher está indo buscar água ao meio-dia? Ela está indo buscar água ao meio-dia porque ela não quer ver ninguém, porque ela sabe que ali não tem ninguém, porque ela tem uma carga em cima dela tão grande que ela não quer ver pessoas, ela não quer que as pessoas a vejam. E Jesus também tem outra questão, porque Jesus faz isso de andar naquele horário, né? Se você ler o texto todo, a gente não vai fazer isso, mas depois leia o capítulo 4 de João, é riquíssimo, inclusive sobre missões, mas os discípulos você tem a impressão que os discípulos estão bravos com Jesus, porque que ele nos colocou nesse lugar e nos trouxe junto com essa mulher. Você provavelmente vai lembrar que quando eles chegam, eles não perguntam nada, mas eles estranham que ela está falando com uma mulher. Um é o encontro da mulher, o outro é o encontro com Jesus, mas assim, Jesus provoca esse encontro, sabe? Não era para ele também estar ali. Por que ele estava no deserto, andando no deserto uma hora dessa? Porque ele queria chegar lá, na hora que ele sabia que ela estava lá. Ela queria evitar pessoas e Jesus queria encontrá-la. Ela não queria ver ninguém, Jesus queria ver a ela. E ela, outra coisa que vai nos falar como que ela estava, ela chega lá, ela evita pessoas, ela não quer que ninguém a veja. E quando ela é interpelida, né, por Jesus, quando Jesus fala com ela, que Jesus fala, me dá um pouco dessa água, aí ela mostra mais um pouco do que está acontecendo com ela. Ela fala, como que o Senhor, você, sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana? Ser mulher naquele contexto já era muito complicado, né?
se você conhece um pouquinho da história, no o Oriente, né, o Médio, os judeus, todos são da mesma maneira. A mulher tem pouca ação, ela não pode fazer muita coisa, está sujeita ao homem quase sempre. A gente sabe, por exemplo, se ela era viúva, ela tem um problema, se ela não tem quem cuide dela, tem um monte de coisa, inclusive com a herança, que ela não pode pegar se ela não tiver alguém que a represente, um homem. E ser mulher era complicado naquele contexto, ser samaritana era mais terrível ainda. Os samaritanos, eles eram frutos daquelas 10 tribos de Israel. Se você conhece a história, né, o povo de Israel era formado por 12 tribos. E em algum momento Salomão, ele começa a desviar tanto do reino de Deus, que Deus fala para ele: eu vou dividir você. Eu vou dividir o reino, eu só não vou fazer isso na sua frente, enquanto você estiver vivo, por causa de Davi. Mas eles se desviaram tanto que Deus falou: vocês não vão continuar desse jeito. E Deus divide praticamente, fica Judá em Jerusalém, sendo governado por Roboão, que era o filho legítimo de Salomão, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos se rebelam, e eles têm como rei um cara chamado Jeroboão, que foi muito mal, sempre foi muito mal. E o Jeroboão vai para Samaria, para onde é Samaria, e ele fica com as 10 tribos ali. E o que o Jeroboão pensou? O Jeroboão pensou como um político, estrategicamente. Ele falou: se eu deixar esse povo ir para Jerusalém adorar a Deus, eles vão voltar para serem governados por Davi, eles vão aos poucos serem convencidos de que eles deveriam ficar na casa de Davi. E ele faz uma coisa estrategicamente certa, boa, mas é muito perverso. Ele traz de volta, aí o que ele faz? Ele fala para o povo: vocês não vão mais adorar em Jerusalém. E Jerusalém está aqui, ele está aqui no meio, né? Como eu disse, a viagem de Jesus atravessava isso. Ele pegou e colocou o povo em Dan, em outros lugares, em outras terras, e ele fez um templo numa cidade e um templo em outra. E ele mandou fazer para cada uma delas um bezerro de ouro. Ele voltou àquela situação lá de Êxodo, né, quando o Arão faz um bezerro de ouro, porque Moisés está demorando. E aí ele fala: esse aqui é o seu Deus, foi esse Deus que tirou vocês do Egito. Ele rompe com Israel, ele rompe com o Deus de Israel, ele coloca um Deus visível para eles, e isso depois vira uma bagunça, um sincretismo. Para piorar a situação de Samaria, quando os assírios entram, eles invadem Samaria, invadem todos os lugares, mas especialmente em Israel, eles fazem aquilo que desfigura qualquer povo, né? Eles trazem um povo para dentro de Samaria, né, que seria Samaria ali, e aí eles levam uma parte desse povo, que seria o povo de Israel, para outras cidades. Eles misturam o povo. Esse era o principal motivo, além da rebeldia, claro, que os judeus não gostavam, não se davam, né, com os samaritanos, porque eles eram um povo misturado. Agora pensa, a cabeça do samaritano, por outro lado, ele fala: eu não tenho nada a ver com essa bagunça, eu sou de Israel, eu sou judeu, eu quero o Deus da Bíblia. Eles têm isso o tempo todo. Os samaritanos querem os direitos, porque eles são descendentes de Abraão, eles são filhos de Abraão, e os judeus não querem se misturar com eles, porque eles já se misturaram, trouxeram um monte de cultura de tudo quanto é lugar. E essa mulher está aqui nesse meio. E a cabeça dela, você percebe que ela está confusa com muita coisa. E ela está buscando respostas. Ela não é alguém que se conforma com isso. Ela não se conforma que a vida dela está essa bagunça e que não tenha respostas. E ela está buscando. Só que ela vive no meio desse contexto em que ela já é por si só por ter nascido naquele lugar, ela é marginalizada. Só por ser quem ela já é marginalizada. E aí você percebe o quanto que ela está desesperada também para buscar respostas, que Jesus começa a conversar com ela. Como eu disse, ela estranha isso tudo, e ela tem todos os seus traumas. Por que o senhor fala comigo? Eu não tenho valor, eu não sou alguém que mereceria a sua atenção, eu sou uma mulher, eu sou samaritana. Ela já está naturalmente esperando rejeição, você percebe? Ela está naturalmente esperando que ser maltratada.
E aí Jesus começa a conversar e você percebe que Jesus é uma terapia, né? Jesus está aprofundando o assunto com ela. E ele fala, me dá um pouco de água, e aí ele fala, ó, se você me conhecesse, né, até o pastor orou em cima desse texto, se você me conhecesse, você ia perceber que eu é que na verdade tenho uma água viva para te dar. E ela está tão ansiosa com aquilo, que aí ela tem uma frase que a gente vai se identificar também. Ela fala assim, Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e eu não precise voltar aqui. Sabe o que está acontecendo? Eu não sei se você já viveu isso, eu sei, eu entendo isso também, né? Ela está falando, eu não aguento mais caminhar todo dia, ao meio-dia, para esse lugar, e buscar essa água, minha cabeça, meu corpo queimando eu tendo que me disfarçar para as pessoas não me verem, eu não aguento mais não ter resposta, sabe? Eu não aguento mais essa rotina que me leva para um lugar que eu sei que não é lugar nenhum, e ao mesmo tempo no outro dia, a única coisa que tem é de novo a mesma rotina. Você já esteve assim? Você fala, que droga, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu continuo nisso? Eu não consigo sair desse ciclo, né? Eu não consigo me movimentar, nada que eu faço muda a minha vida, faz alguma coisa dar certo. Senhor, você percebe que parece que ela perde até o senso crítico, porque ele está falando de uma água, qualquer pessoa, mesmo naquele tempo, com pouco conhecimento, entende que não tem como alguém ficar sem água, né, fisicamente. E Jesus está falando, eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. E ela fala, meu Deus, essa água nunca vai me ajudar a não vir mais aqui. E não é isso que ele está falando. Ele está falando uma água que vai corresponder aos anseios dela. E ela vai entender isso lá para frente. Mas nesse momento, aquela rotina dela é tão cansativa, a vida dela é tão esmagadora assim sobre ela, que ela quer sair dali. Então, me dá logo dessa água para eu não precisar mais vir aqui. E lembra que a gente começou isso aqui dizendo que Jesus vai ao encontro dela para responder aos anseios dela. E que eu e você, olha só, nós podemos colocar os nossos anseios diante de Jesus. E a gente pode ter a certeza que Ele vai nos responder. E que Ele entende o que a gente está passando. E eu não estou falando só com crente, tá? Ou só com não cristão. Eu estou falando com crente, com gente crente. É para mim, para você. Porque a gente continua com as nossas dificuldades, né? E entender que Jesus, Ele pode ir numa coisa profunda dessa e responder aos nossos anseios. E que a gente precisa valorizar esse encontro, sabe? Uma coisa que eu ia falar no começo aqui, que eu não coloquei, mas ainda dá tempo, é que muitas pessoas encontraram Jesus. Pensa, quando eu estava meditando sobre isso, a minha vontade era dizer, nenhum desses que encontraram Jesus, eles continuaram com a mesma vida, mas não é verdade. Na verdade, a imensa maioria das pessoas que encontraram Jesus, até onde a gente lê, perderam a vida. Não entenderam isso, né? A Bíblia fala que ele encontrou multidões, né? Fala algumas vezes dessas multidões. Fala, por exemplo, de encontros como o jovem rico lá, que não percebeu, imagina, ele morreu e ele não se deu conta de que aquele encontro era o maior de todos que ele poderia fazer na vida dele, era a pessoa mais importante que mudaria a vida dele. Então, nós temos essa possibilidade de nos encontrarmos constantemente com Jesus, e fazer disso uma coisa comum, onde a gente se perde, onde a gente deixa a rotina e a vida nos levar, ou fazer disso todo dia, como a irmã Sônia falou, alguma coisa extraordinária. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador, que me entende, me conhece, que pode fazer qualquer coisa. E aí, só que Jesus, eu disse que ele aprofunda a conversa, e ele faz uma coisa que ele faz com todos nós quando a gente se converte, principalmente, mas quando a gente se encontra com ele nos confronta. E aí, quando ela diz, me dá dessa água, ele fala, tá bom, chama seu marido. E aqui ela tem a oportunidade de aprofundar, de continuar, de ir além com Deus, que Ele não vai destruir, invadir, falar, você tem que me aceitar, você tem que entender o que eu quero para você. Não, ele lançou a isca. Chama seu marido. Ela podia dizer, não, peraí, eu vou lá chamar ele, né? E ela não mostrar, não abrir o coração para ele e dizer que a vida dela está muito mais destruída do que a aparência mostra, apesar de até agora já mostrar que ela estava realmente muito mal.
Você já ouviu aquela frase, venha como está, né? Muita gente vai pregar o evangelho e fala, venha como está. Isso é a metade do ensinamento. O segundo, que complementa isso, venha como está e deixe aos pés de Jesus. É a mesma coisa que ele falou com a mulher pega em adultério. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ele confronta ela com o seu pecado, com a sua vida, né? Ele quer mexer na vida dela, ele quer que as coisas mudem ali. Então ele fala, traz o seu marido. E ela, nesse momento, ou ela foge dele, ou ela deixa ele, ou ela continua vivendo com a vida dela, ou ela se aproxima mais. E isso é importante a gente pensar, que às vezes nesses encontros Deus vai tocar em alguma coisa que nós precisamos entregar para Ele e resolver. E aí ela chama, e aqui você vê como ela tinha, como isso é uma oportunidade que Ele está dando para ela. Porque olha, o que ele fala, aí quando ela diz que não tem, ele diz o que está acontecendo com ela, ele mesmo revela para ela. Isso você disse bem, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje é um amante, né, o ficante, não é seu marido. Pensa numa pessoa dessa, ela está buscando, você já conheceu? Eu já conheci gente que está eu não quero nem de forma alguma, né, falar de julgar ninguém, mas às vezes, a pessoa às vezes está no 3º, 4º, 5º casamento, imagina, ela está no 5º casamento, eu nunca encontrei alguém assim, já encontrei com 3, né? Eu tenho um funcionário que ele falou, não, eu estou no terceiro, acho que ele está no 3º e está solteiro. Aí eu já tenho um pouco de intimidade, assim, entre aspas, com ele. Aí ele fala, não, porque as mulheres, não sei o que. Eu falei, rapaz, você está no 3º, você vem falar que o problema é a mulher, pelo amor de Deus, né? Quem que é o problema aí, né? Aí ele ri, mas enfim. Mas você percebe uma pessoa com 5 casamentos. 5 casamentos significa 5 divórcios. Significa 5 tentativas de dar certo. 5 frustrações, sabe? 5 rotinas de coisa que você tem que mudar. Você percebe, essa mulher está buscando, né? Ela está tentando, ela está buscando alguma coisa que preencha. Agora ela achou mais um homem, né? E esse homem, na verdade, como eu disse, é o tal do ficante. E aí ela tem então essa oportunidade de se humilhar para Jesus e de dizer, olha, realmente a minha miséria é grande e eu estou precisando da sua ajuda. Sabe? Você percebe que é isso? A gente lê esse texto, eu li rápido aqui, parece que a conversa foi toda assim, né? Não. Mas pensa, quando ela tem que falar para Jesus que que ela está nessa situação, não tem marido. Sabe, era uma voz assim, e ela sabe, porque ela está vivendo isso, ela que viveu. A gente não tem muita, né, total noção, mas com certeza não foi assim. O que eu tenho não é meu marido. Não sei, mas foi um constrangimento, sabe? E talvez chorou, talvez se colocou de joelhos diante de Jesus, e olha, meu marido, o que eu tenho, né, eu estou aí buscando, né, estou tentando achar alguma coisa. E Jesus a elogia, porque ela dá um passo na direção dele, e aí ele traz mais uma resposta para a angústia dela, e ela também dá um passo na direção. Ela fala assim, com aquele conhecimento que ela tem, ela fala, eu vejo que o senhor é profeta. Ela não tinha muito o que falar, ela não sabia o que falar ali. Ela fala, bom, diante de tudo que eu vejo religiosamente, o senhor é um profeta. Aí ele traz resposta para um outro anseio dela, que ela comenta. Ela fala assim, vocês judeus falam que a gente deve adorar lá em Jerusalém, mas a gente adora aqui e tal. E aí Jesus traz uma resposta para ela, que era uma pergunta que ela tinha também, uma confusão que ela fazia. Porque percebe que a religião que ela seguia também não a satisfazia. A ideia de Deus que ela tinha não trazia satisfação. Não trazia resposta, era angustiante também. Ela está falando, o que está certo? É o que eu estou fazendo ou outra coisa? E o que ela estava fazendo, pensa, o que dá a entender é que ela tem essa angústia, porque de repente ela tem um bezerro de ouro na igreja dela. Né? Quando ela ia para o templo, era um bezerro de ouro que ela via, e aquele bezerro de ouro, segundo Jeroboão, era o Deus dela, e aquilo lá não respondia às angústias dela. Esse Deus, essa religião, essa rotina de busca que ela tem, não responde, e ela está querendo essa resposta também. E Jesus fala para ela, aí fala uma coisa que a gente entende bem, né? Que ele fala que chegaria um tempo
que quem adora a Deus adoraria Ele não no lugar, né? Ele fala nem em Jerusalém e nem aqui nesse monte. E a gente depois a gente já aprendeu que nós somos o templo de Deus. Se você estiver lá na sua casa, lá no trono, no banheiro, você pode adorar a Deus, orar, você pode estar em qualquer lugar. Embora nós, né, amamos a igreja, queremos estar perto, mas nós somos adoradores em qualquer lugar. Mas ele fala duas coisas aqui que eu acho que é quase um parêntese para nós e que é importante entender. Ele fala assim: Deus procura adoradores para ela e para nós, que o adorem em espírito e em verdade. E esse espírito não é espírito com letra maiúscula, é em espírito, dizendo que nós adoramos a Deus com a nossa alma, né? Com o nosso coração, com o nosso intelecto, o nosso pensamento, porque Deus é espírito. E o que ele está fazendo? Ele está respondendo para ela: você está adorando o Deus errado, o seu Deus tem uma imagem. Deus é espírito, não é imagem. Não existe nada que você faça que represente a Deus. Esse bezerro de ouro é uma farsa, ele não é Deus. Então ele está respondendo para ela uma das maiores dúvidas da vida dela: essa religião que você está seguindo não vai te levar a lugar nenhum. E então, em espírito, não há imagem para Deus, né? Isso quebra muita coisa de muito que a gente tem, que a gente às vezes se refere lá à igreja católica, mas a gente, como crente, ou muitas igrejas tidas como evangélicas, também criam imagens, né? E a outra coisa que ele fala é em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não aceita uma adoração, um culto de qualquer jeito. Então, para ela estava lá com aquele Deus com a cara de bezerro, de ouro, e ele estava dizendo claramente para ela: esse Deus, isso não é a verdade, isso não faz parte da verdade. E serve para a gente também, porque a gente também inventa moda, né? A verdade é o próprio Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ela não tinha como entender isso, ele não tinha como explicar, porque as coisas, ele não tinha morrido, ressuscitado. E a verdade é a palavra, que não estava disponível ainda naquele contexto, né? O Novo Testamento não existia. Então, o que é a verdade? A gente não pode pensar que a gente vai adorar a Deus. Bom, eu busco a Deus. Eu lembro que eu ouvi da minha irmã mais nova, uma época, ela mudou rapidinho de opinião, mas a gente conversando, ela teve as mesmas dúvidas que muita gente tem. Eu não preciso de igreja, por exemplo, né? Eu posso adorar a Deus aqui em casa. O que é verdade nisso, né? Quanto tempo que vamos conseguir? Como que vamos adorar a Deus distante de irmãos, distante do culto a Deus, daquilo que representa a Deus, né? Como vamos adorar a Deus com aquele monte de coisa que de repente você tem que ter, né? Eu me lembro quando eu também me converti, eu fui para algumas igrejas, a pessoa falou: não, você tem que falar novas línguas, começa aí. Aí eu falei: como assim? Abre a boca. Falei: meu Deus, graças a Deus que falei, até hoje eu falei, isso parece coisa de doido, né? Pelo amor de Deus, né? Você vai falar qualquer coisa aí, isso que de verdade tem nisso? Não estou julgando ninguém, mas pelo amor de Deus, né? Como que eu vou adorar a Deus aqui, sei lá, qualquer coisa assim que não... Às vezes a gente inventa umas coisas e a gente vai colocando na adoração a Deus, vai substituindo, como o pastor fala muito aqui, a irmã falou sobre oração, sobre a Bíblia, e a gente quer inventar a moda, o negócio. Não, eu não preciso ler a Bíblia assim, eu já vou entender, sei lá. Então, se nós vamos adorar a Deus, tem que ser em espírito, que não tem nada que represente Ele, e em verdade, tem que achar a verdade, porque senão vira qualquer outra coisa, não adoração. Então, Jesus começa a colocar as coisas no lugar na vida dela. E ele caminha um pouquinho mais, na verdade, assim, quando ele se coloca para ela como sendo essa resposta, ela é a típica nova convertida, né? Ela deixa tudo ali e ela vai para Samaria, ela entra na cidade. Se você reparar, o texto fala que ela deixa o cântaro, ela deixa a água que ela foi buscar. É muito legal isso, né? Ela foi ali por causa da água. Tudo que, sem aquela água, ela morre. Ela está ali só por causa disso, mas ela percebeu que Jesus é muito maior do que aquela água, e ela quer compartilhar isso, ela quer falar isso. E o texto no final ali, no versículo que a gente leu, no finalzinho que eu pulei ali, o versículo 28, fala que ela deixa o cântaro e vai para a cidade falar de Jesus. E aí lá ela chama os seus amigos, e ela fala:
eu ouvi de alguém que falou sobre mim tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E obviamente ela está declarando isso também, mas está com suas dúvidas. Mas olha só que interessante. Se você ler o texto inteiro, os discípulos entram na cidade também. Eu fico pensando se os discípulos encontraram essa mulher e os amigos dela que vieram, né? Porque eles passaram para os mesmos lugares. Os discípulos entram na cidade para buscar comida. Os discípulos, nesse momento, lembrando que a gente está falando de João 4, que é bem o começo do caminhar de Jesus, eles não se converteram muito ainda. Eles, lembra do que eu falei lá atrás, Samaria e os judeus, os samaritanos não se dão bem. Mas os discípulos não têm problema nenhum em entrar na cidade e pegar a comida deles, né? Eu não me dou bem com você, mas o que você tem para me dar? O que você tem para me ajudar? O que você tem para fazer por mim? Eles provavelmente passaram por essas pessoas, ou passaram por muitos samaritanos, mas eles continuaram com o seu preconceito, continuaram sem entender que eles eram luz naquele lugar. Perceba que Jesus não quer só salvar aquela mulher, ele se incomoda com aquela cidade. Ele quer salvar a cidade, ele quer que aquelas pessoas entendam que elas não são marginais, elas não estão à margem, pelo menos não para Deus, né? Essa mulher vai até a cidade e ela tem uma visão diferente, ela vai para buscar as pessoas, para que elas conheçam Jesus. Ela é a pessoa que se converteu de todo o coração e que quer compartilhar isso. E isso é outra coisa que ao longo da vida a gente vai perdendo. E que é um desafio de Jesus para nós, que a gente se encontra com Ele, e depois a gente se acostuma com esse encontro, depois a gente se acostuma com a vida que a gente tem, com a rotina, com a oração, e aquilo parece tão comum, parece que a gente está num lugar comum, com um Deus, sei lá, de ouro, qualquer coisa assim, e a gente não compartilha mais, e a gente não percebe a maravilha que é estar diante dEle, a gente não percebe as oportunidades que a gente tem, e a gente não produz fruto. Mas essa mulher, na hora que ela recebe, aquilo foi tão impactante na vida dela, que ela sai para compartilhar. E o que eles falam depois é ainda mais maravilhoso, porque eles falam, nós não acreditamos só porque você falou, mas porque nós vimos e ouvimos que Ele é o Salvador do mundo. Percebe que eles veem em Jesus a resposta de tudo que aquela confusão de religião deles não conseguiu dar. Eles não estão nem olhando assim, bom, agora eu estou recebendo a salvação no judeu, porque Jesus, esse Jesus que vem aqui, não é também o Messias dos judeus. Porque os judeus, inclusive até hoje, esperam um Messias que vai destruir tudo, que vai acabar com tudo, que é forte, mas esse Jesus, ela consegue interpretar que Ele é a resposta, e que Ele é a salvação para ela e a salvação para os amigos. Uma coisa interessante de pensar também, a gente não imagina assim, os amigos dela provavelmente eram parecidos com ela, né? A gente se junta perto daqueles que são parecidos, eram pessoas ansiosas também, por resposta, com certeza ela não tinha pessoas, sabe aqueles, num outro nível, podia ter para baixo, né? Onde ela se juntava, mas Jesus está dizendo o seguinte, se eu sou resposta para essa pessoa que está à margem, imagina se você, de repente a gente tem até um preconceito entre aspas, mas eu não estou nessa situação, mas se Ele é resposta para essa situação, para você então, para mim então, para quem quer que pense diferente, não que eu estou falando o que eu penso, mas Jesus traz a resposta para a vida deles, para mudar, essa mensagem mudou a vida dessa mulher, e mudou a vida dessa cidade, mudou a vida de muitas pessoas ali. E mais uma vez, eu queria trazer a lembrança de que Jesus teve encontro com muitas pessoas, e que a gente tem essa possibilidade não de Jesus face a face, mas de encontrar Jesus todos os dias, e a resposta é individual, e a resposta que cada um de nós vai dar é se esse encontro vai ser alguma coisa que transforma a nossa vida a cada dia, se essa mensagem, essa palavra é algo que nos transforma ou que vai ser comum e que vai manter a nossa vida talvez do mesmo jeito, né? Essa semana eu queria encerrar com eu assisti um comentário, eu assisti um filme pequenininho sobre o tsunami que aconteceu, um documentário daquele tsunami de 2004, lembram, na Indonésia?
matou em torno de 230 mil pessoas. E uma história que eu ouvi lá que eu não conhecia, quando o pessoal vai falar sobre essa história e tudo que aconteceu, né, umas placas lá do fundo do oceano ergueram em torno de 115 metros, e aí isso aí trouxe um mar para frente, para tudo quanto é lugar. E o que acontece quando isso... quais os sinais visíveis disso, para quem estava na praia? Na hora que ele faz isso, a água que está aqui é puxada. E o relato é que uma menina chamada Tilly Smith, ela havia estudado umas semanas antes a respeito de como os tsunamis funcionam. E ela estava com os pais, era uma menina inglesa, e ela estava com os pais lá na Indonésia, no momento que isso aconteceu. Quando ela viu que o mar recuou, os peixes e um monte de coisa começou a aparecer, a maioria das pessoas tiraram foto, né? Foram lá para tirar foto, que bonitinho, que bonitinho. Ela correu para o pai e falou: pai, eu estudei isso aí é tsunami, vai acontecer um tsunami, a gente tem que sair daqui. Aí o pai dela podia falar o quê? Que menina, você é doida, né? A gente veio tão longe para cá, vamos... Aí o pai dela acreditou nela, foi até o salva-vidas, e o salva-vidas foi no hotel, e o hotel tirou tinha 100 e poucas pessoas naquele lugar, e essas 100 e poucas pessoas saíram todas da praia, daquele pedaço da praia, e subiram para uma parte alta do hotel. Todas sobreviveram. Uns minutinhos depois, o tsunami veio, e aquela mensagem daquela menina salvou a vida de entre 230 mil pessoas, imagina. Umas 100 pessoas se salvaram, porque deram atenção a uma mensagem que elas ouviram de uma menina, né, que podia ser desprezada. Pensa, 230 mil pessoas, que não se atentaram para uma coisa simples, né. A gente tem a oportunidade de encontrar Jesus todos os dias, né, de ouvir essa mensagem, de ouvir uma mensagem que muda a nossa vida, que leva a gente para um lugar mais alto, que transforma a nossa vida, que nos tira do lugar onde não há vida, onde há morte, onde Deus não habita, e a gente precisa dar uma resposta. A gente precisa dizer que impacto que isso vai ter na nossa vida. Nós temos a possibilidade de nos encontrarmos com Jesus todos os dias e fazermos disso uma coisa grandiosa, maravilhosa. E a maravilha disso é que ele é igual, como nós vimos aqui, ele é a resposta. Sem fazer conta de quem nós somos, qual a nossa história, do que você vive, se é pobre, se é rico, se é branco, se é preto, se é grande, pequeno, gordo, magro, não tem nada que mude o que ele é. E ele decide ir em frente para te encontrar, para nos encontrar todos os dias, para transformar a nossa vida, para nos trazer vida e vida em abundância, para mudar o nosso destino, para nos permitir ir até o fim daquilo que ele planejou para nós. Nada do que a gente planeje vai ser melhor do que o que ele tem para nós. E a minha oração, eu sei que a sua também, é que ele transforme as nossas vidas e que todos os dias esse encontro com ele seja algo que realmente nos transforme e nos leve a transformar o lugar que a gente está. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por quem o Senhor é, por essa maravilha de salvação que o Senhor nos deu, com um preço tão alto, de morte, um preço de dor, de sofrimento, que levou o Senhor a uma cruz que a gente não tem ideia do que é. Nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, por mostrar para nós que o Senhor esteve e está na nossa vida há muito tempo, que o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor cuida, não é que o Senhor vai fazer a nossa vida ser tudo uma maravilha, no sentido de vai resolver todos os nossos problemas, mas como é bom saber que o Senhor está conosco, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor vai ao nosso encontro, e quando precisa ir de encontro a alguma coisa, o Senhor também não dá voltas, o Senhor nos confronta, porque o Senhor é como aquele pai que disciplina os filhos a quem ama. Ajuda-nos, ó Deus, a entender tudo que o Senhor falou conosco aqui, por meio da sua palavra. Não é a minha palavra, é a sua palavra. É uma fonte inesgotável que nos preenche, que nos abençoa, que nos ajuda, ó Deus, a abençoar a vida de outros e a transformar o lugar que a gente está. Louvado seja o teu nome, Pai, abençoa-nos,
que nenhum mal, ninguém, nada possa tirar de nós aquilo que o Senhor tem para nós, a tua palavra, a tua verdade, para a honra e glória do teu nome nós oramos, no nome de Jesus, amém. Valeu, pastor. Amém, encerramos o culto então, todos estão convidados ali para o fundo, tem um jantarzinho ali, quem quiser jantar conosco, parece que tem um peixinho, algo assim lá, feito pela nossa cozinha. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos leva em paz para nossa comunhão, aqueles que não vão ficar, que vão para casa, que o Senhor possa conduzir em segurança também, que quando todos forem também, que todos cheguem em casa bem, nos dê um resto de semana abençoado, é o que nós oramos, agradecidos pela palavra, pelo Senhor, ó Deus, ser a provisão, o sustentador, e ser tudo aquilo que a gente precisa, que foi exatamente o que o Senhor quis dizer para essa mulher, ó Deus, que a busca, a sede, a fome dela poderia terminar ali, ó Deus, como de fato terminou, graças ao Senhor, que assim também seja conosco, que o Senhor nos sacie, ó Deus, em tudo, Senhor, porque o Senhor é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos. No nome de Jesus oramos, amém. Amém.